Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde para cada um de vocês. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me dá de sempre estar pregando a palavra do Senhor, transmitindo a palavra do Senhor com verdade, com seriedade, com compromisso. E eu quero agradecer também a vocês que têm comentado, que têm compartilhado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela consideração. Continua comentando, continua compartilhando, tá bom? E hoje eu quero meditar com vocês no livro de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11, que fala sobre a mulher adúltera, né? Trazendo esse texto porque eu quero falar sobre a atitude de Jesus, como Jesus é necessário para as nossas vidas, como ele é um diferencial, como ele nos dá chance, como ele nos dá oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, da gente ver o mundo por outra perspectiva, da gente fazer diferente. Então nós louvamos a Deus por ter enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, porque é através dele que nós mudamos a nossa vida e nós temos uma conduta diferente. Talvez a gente não cometeu o mesmo erro daquela mulher, mas tem tantos outros erros que a gente comete que a gente sempre precisa que Deus nos perdoe, que Deus nos dê uma segunda chance, não é verdade? Vamos ler? João 8:1 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Foi para quê, querido? Para orar, para se relacionar com Deus, para ter intimidade com o Pai. Quando ele volta da oração, ele vai diretamente para o templo. Fazer o quê? Para ensinar a palavra. E pela manhã cedo tornou Jesus para o templo, e com ele estava uma grande multidão, e ali Jesus ensinava a palavra. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério, e pondo no meio dele, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que diz? Tu, pois, o que diz? Isto dizia ele, tentando, para que tivesse de que acusar Jesus. Inclinando-se Jesus, escrevia o dedo sobre a terra. E quando insistiam, perguntavam-lhe, endireitando-se-lhe Jesus: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tornando a inclinar-se, escrevia de volta o dedo na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, começando pelos mais velhos, até ficarem somente Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, disse-lhe aquela mulher: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Olha como Jesus tratou aquela mulher. E não é somente aqui não o tratamento de Jesus não. Olha como Jesus tratou o cego de Jericó. Olha como Jesus tratou o centurião. Olha como Jesus tratou a multidão com misericórdia. Então eu quero destacar aqui, né, alguns fatores que nos faz acreditar em Deus como Filho de Deus, faz a gente acreditar no amor de Deus e faz a gente mudar de atitude, de comportamento, de práticas, porque assim Jesus agiu para conosco. E eram essas atitudes que fizeram o povo ir atrás de Jesus, porque Jesus não só falava, Jesus praticava, Jesus fazia, Jesus ensinava e praticava. E é isso que diferenciava Jesus dos escribas e fariseus, Jesus dos sacerdotes, Jesus dos principais ali da sinagoga, não é? Então, qual era o comportamento de Jesus? Primeiro, o comportamento de Jesus para conosco era um comportamento, uma atitude de amor incondicional. Jesus, ele ama as pessoas com amor incondicional. A outra é um amor perfeito, um amor com compaixão, com misericórdia, com desejo de restaurar a vida das pessoas. Então, o objetivo ali de Jesus não era meramente cumprir a lei, mas era também exercer com misericórdia. Esses homens ali estavam tentando pegar Jesus numa falha. Como Jesus vem do momento de oração, Jesus está no momento de ensinamento da palavra, as pessoas estavam ali apaixonadas pelos ensinamentos de Jesus, os escribas e fariseus com inveja, com ciúme, começaram a perseguir Jesus. Como é que vamos pegar ele? Então ali ele criaram um cenário, pregaram uma mulher, não sabemos se de fato aconteceu, não sabemos se de fato ela foi apanhada no próprio ato de adultério, tinha que ter ali o homem
ali tem que estar presente a mulher e o homem. Por que só a mulher? Que covardia foi essa? Não é? Trazendo ali, deixaram o homem fugir, foi? E pegaram a mulher e levaram para Jesus. Os dois tinham que ser julgados, os dois tinham que ser apedrejados. Que favorecimento é esse? Então, veja a injustiça e veja a crueldade e a carnalidade daqueles escribas e fariseus. Só trazendo a mulher, coloca nos olhos de Jesus, vamos trazer aqui para cumprir a lei. Não era nada para cumprir a lei. O propriamente diz, tentando pegar Jesus em uma falha. Jesus, homem sábio, cheio do conhecimento, ele era o próprio conhecimento, ele é a própria sabedoria, e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha, Jesus aqui atinge o quê? A consciência deles, dizendo: vocês são perfeitos, se vocês forem perfeitos, se você não cometeu pecado nenhum, não falhou, então façam isso. Veja, porque se Jesus dissesse: cumpram a lei, mas tu não prega o amor, a misericórdia? Eles pegavam Jesus nos erros, com as próprias palavras dos ensinamentos. Se ele dissesse: não façam isso, mas você não veio para cumprir a lei? Olha, por isso que Jesus agiu da forma. A outra coisa, como Jesus agiu com eles? Com amor incondicional, com misericórdia, com aquela mulher. Jesus agiu com respeito. E nesse respeito aqui, surge mais três. Jesus agiu com empatia, se colocando no lugar daquela mulher, como no lugar de qualquer pessoa. Jesus aqui agiu com compaixão, buscando o quê? Uma restauração. Para quê? Restaurando aquela vida, da sua vida espiritual. Restaurando sua vida no sentido psicológico e no estado físico. Ela iria morrer. Jesus com compaixão, dando oportunidade das pessoas mudar a sua vida. Aqueles homens estavam tão sedentos para cumprir a lei meramente, que não vê que aquela mulher estava arrependida, que aquela mulher só queria mais uma chance para mudar de vida. E eles, com desejo de vingança, estavam pecando. Deus disse, minha é a vingança e minha é a ira. Quando Deus faz isso, Deus está cumprindo sua justiça em nós. Quando nós fazemos isso, nós pecamos, porque nós não somos juízes. Não temos direito de julgar e condenar ninguém. Entendeu? Então Jesus olha para ela e diz: mulher, vai em paz e não peques mais. Olha que todos os julgamentos de Jesus também, irmãos, é com um desejo restaurador e é com compaixão, com ternura. Olha como Jesus vai agir com a multidão, perdoando a multidão, ensinando a multidão. Isso é com compaixão. Olha como Jesus vai agir como a viúva de Naim, que perde seu filho também. Jesus disse: e moveu-se Jesus de íntima compaixão. E ali ele chega perto da mulher e diz: não chores, mulher. Jesus se coloca no lugar dela, buscando restaurar ela psicologicamente, trazendo esperança para ela, trazendo fé. Diz: não chores. Quando Jesus se aproxima do esquife, do caixão, o menino ressuscita. Quando Jesus olha para Jairo e diz: eu vou lá, Jairo. Quando Jesus olha para o centurião, disse: eu vou lá. Jesus não precisa, só uma palavra, Jesus, que ele é curado. Jesus, então seja feito o que você está me pedindo. Entendeu, meus irmãos? Então, quero finalizar dizendo, sempre é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Não é? A gente sempre ter cuidado com o outro. As pessoas hoje, muitas delas, uma boa porcentagem, está muito preocupado com o cuidado com o outro. Se os outros estão bem ou não está, para mim não importa. O que é importante é eu. Eu. Olha como Jesus agiu. Sempre se colocando no lugar de outras pessoas. E isso faz com que a gente não faça o que a gente quer, não fala o que a gente quer, porque a gente está preocupado para não magoar, para não matar com a palavra, para não ser injusto, para não ser cruel. Tá entendendo? Então, olha como Jesus agiu. Olha sempre como Jesus falava. Então, tudo que você for fazer, diga: como Jesus agiria numa situação dessa? Pense, reflita, analise e depois pratique. Não quer cometer erro nem falhas? Leia sempre a palavra de Deus e ore. Ore muito, ore bastante. E nós vamos aprendendo sempre ser uma pessoa melhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço